lá. Se você der um Google aí rapidamente, procurando pelas expressões El Niño 2026, você vai ver que várias previsões negativas estão sendo postas aí pelos especialistas no assunto. Uma dessas previsões é justamente que nós tenhamos uma seca agora no segundo semestre de 2026, ainda mais agressiva que foi aquela dos anos de 2023 e 2024. Mas e aí, né, gente? Imaginem só, nos anos de 2023 e 2024, a logística predominantemente hidroviária da nossa região foi seriamente prejudicada com aquele evento climático. O que será que vai acontecer dessa vez, né? Eu sou Alexandre Silva, esse é o podcast Trecho do Meio e hoje nós vamos conversar com um engenheiro civil que sabe muito da história da BR-319 e inclusive foi superintendente do DENIT regional e que cuidou aqui exatamente dessa estrada que tanto nos preocupa. Estou falando do engenheiro civil, então, Afonso Lins. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite para conversar com a gente aqui. Obrigado, Alexandre. Para a gente é um prazer estar falando sobre a BR-319, é muito importante, né? É uma rodovia de ligação, né? E a gente não entende o porquê de se falar de rodovia de passeio. Nunca foi, nem nunca será. E aqueles que andam pela BR sabem que existem hoje um transporte muito grande sendo feito pela rodovia e a importância dessa rodovia para a Zona Franca de Manaus, mas para a população amazonense, porque em virtude da maneira que ela está hoje, a gente é impedido de ir e vir, o maior direito que o ser humano tem de ir e vir, né? E aí se a gente fosse reportar a época de 20 e 21 da pandemia, onde tivemos problemas com o oxigênio e levaram 5 dias para o oxigênio ser trazido pela BR, e olha que foi uma operação conduzida em conjunto DENIT e PRF, mesmo assim levaram 5 dias para que fosse trazido. Veja só. Por quê? Porque a situação da rodovia realmente era muito ruim. Né? Hoje está bem melhor, graças a Deus, pelo volume de manutenção que tem sido feito e também o trabalho assertivo por parte das empresas que estão hoje responsáveis pela manutenção na rodovia. Isso tem melhorado, graças a Deus. E realmente essa logística do Amazonas é uma logística muito complicada. Por quê? Porque o material a ser utilizado na rodovia, ele precisa ser transportado no inverno e depositado no local no inverno. Sim. E só vai ser utilizado no verão. Mas se você deixar para trazê-lo no verão, você não vai conseguir, porque você acabou de falar, o rio vai estar seco. Como é que você vai transportar? Não tem como. Não tem como. Então, o famoso rachão, que são as pedras que são utilizadas na rodovia, e elas são utilizadas exatamente naqueles pontos que são achados exatamente durante o inverno, que são aqueles pontos onde nós temos os atoleiros. Sim. Então, esses são identificados e aí isso é tratado no verão para que no próximo inverno isso não aconteça novamente. Então, a gente tem, através dessa sequência, melhorado as condições da rodovia. Mas também é uma rodovia onde se reclama que vai ter invasão, vai ter isso, vai ter aquilo. Como é que você vai fazer isso numa rodovia onde o solo é ruim, onde você tem o charco de um lado, rio do outro? Então, praticamente a rodovia fica no meio. E aí, o que acontece? Você já viu falar no fenômeno de terras caídas? Sim. Pois é, terras caídas também existem na BR-319. Por quê? Porque você tem água de um lado, água de outro, ela percola na rodovia. Depois, quando seca ou baixa, ela vem puxando todo o material da rodovia e aí ocasiona as
erosões ao longo da rodovia. E esse rachão, essa pedra, também é utilizada para quê? Para que essa movimentação seja impedida pela pedra e, consequentemente, se evite também essa erosão na rodovia. Isso tem dado uma certa solução para a rodovia também com relação às erosões, que você percebeu que elas deixam de existir naquele trecho inicial onde ele está asfaltado, né? Certo. Então é um ganho que a gente tem conseguido ao longo dos anos na BR-319. Então, não é nem de longe a BR-319 que nós conhecemos lá em 2002, quando eu era superintendente a primeira vez, e nós percorremos a rodovia toda com auxílio da Embratel. Pois é. Pois é. Por quê? Porque quem dava manutenção naquela época na rodovia não era o DENIT, era a Embratel. Isso por conta do interesse da manutenção das Isso, torres, né? exatamente. Por quê? Porque nós temos, até hoje tem as torres de 50 e 50 quilômetros. E na época nós não tínhamos a fibra ótica. Então, o fornecimento da telefonia para a cidade de Manaus dependia dessas antenas e precisava de dar manutenção. Então, tinha pessoas especialistas da Embratel que faziam esse percurso diariamente, praticamente viviam na BR. Né? Sim. E nós levamos 2 dias para vencer a BR-319 até o Maitá. 2 dias. Imagina o que é isso. E nós tivemos que pernoitar na base de uma dessas antenas, né? Graças a Deus tinha uma boa infraestrutura nessa base e nós conseguimos pernoitar e vencemos a rodovia dessa forma. Mas as pontes caindo a pedaços, e aí eu lembro como se fosse hoje, a própria Embratel contratavam pessoas do trecho que iam na parte do lado, tiravam as madeiras e faziam as pontes. Imagina você fazer isso hoje. Não Impossível, não tem como. Não tem como. E aí ficam inviáveis hoje nós termos ponte de madeira e antieconômico. Por quê? Porque você vai pegar um rodotrem, um bitrem passando por uma ponte dessa, não dura 6 meses. E aí você tem que dar manutenção na ponte de 6 em 6 meses. Você, para achar uma madeira certificada, já é difícil. Quando você acha, o valor é exorbitante. Então, sai uma ponte cara. Então, por que não você ter um licenciamento para, pelo menos, as pontes, para executá-las e tornar melhor economicamente para o próprio governo, que está gastando muito com a manutenção de ponte de madeira, que hoje é inexequível, não tem como mais executar. É quase que impossível, porque você não acha mais madeira no Amazonas. Sim. Certificada, é claro. Certificada, é claro. Né? Deixa eu falar para quem está assistindo a gente que eu fiz uma investigação da sua biografia. Essa é uma questão para a gente conhecer melhor o senhor antes de entrevistá-lo. O senhor tem um currículo imenso, inclusive o senhor falou agora há pouco sobre o direito básico de ir e vir, o senhor é formado em direito, o senhor também é economista, né? Sim. E além de ter atuado como superintendente do DENIT, que está no centro da discussão dessas coisas da 319, o senhor também é muito atuante, a gente vê várias notícias em imprensa, o senhor é muito atuante no sistema Confea-CREA, né? Mútua. Mútua. E aí, eu queria que o senhor explicasse para quem está assistindo a gente o que é o Confea-CREA e qual é a relação do Confea-CREA com essa discussão da BR-319. Bem, vamos lá. O CONFEA é o Conselho Federal de Engenharia, Agronomia e Geociências. O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E a Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais da Engenharia, da Agronomia e das Geociências, que é o braço assistencialista do profissional da engenharia. Só tem 2 conselhos que têm caixa, a OAB e nós do CREA. O resto não tem. Não né? tem. E só para você ter uma ideia, na ideia de volume de recursos, 20% de toda a ART, ou seja, a anotação de responsabilidade técnica, vai para a Mútua esse recurso. Então a gente nunca vai deixar de ter recurso para ajudar o profissional da engenharia, da agronomia, da geociência com sua caixa de assistência. CONFEA faz o quê? Legisla. CREA faz o quê? Fiscaliza. E a Mútua, o braço assistencialista. Só que o CREA, há muito tempo, deixou de ser só fiscalização. Cada vez mais é cobrado
para que também ajude a sociedade, participe. Por quê? Porque a partir do momento que a gente assumia o CREA como presidente, a gente se fazia mais presente e sempre era lembrado como representante do conselho e era chamado para praticamente tudo e a gente tinha que participar. E Sim. uma dessas idas e vindas, a participação na BR-319. E nós resolvemos montar o grupo de trabalho da BR-319. Olha E só a aí foi que importância. começou a participar Marcos Maurício, que é um especialista também da Sim, 319, sim. o professor Orlando Holanda, que Sim, esteve esteve aqui aqui. presente e também conhece muito porque participou lá atrás, na época em que ainda era do DERA, Sim, na construção da BR-319, e não só da BR-319, mas na Transamazônica. E veja pouca só. gente, vamos lá, pouca gente sabe onde começa a Transamazônica, né? Você É, sabe nem onde todo mundo começa? sabe. Você sabe? Eu sei, mas eu vou deixar o senhor falar. Ele, Boa, essa foi boa, né? lá em Cabedelo, na Paraíba, E- começa a Tá, Transamazônica, deixa eu ser que é, sincero, eu não sabia. Eu tô brincando. é, a BR-230, que é a Transamazônica, começa em Cabedelo, lá na Paraíba, e vai até Lábrea. Até Lábrea. Parou em Lábrea. Era para ter ido até Benjamin Constant. A ideia era Sim, essa, a projeção dela era essa. até Mas Benjamin. terminou-se por quê? Por causa dos problemas que se teve na construção, na abertura da 319, por causa das endemias. Começou a ter muita endemia e acabou que não se conseguiu avançar na Transamazônica. E eu aí também, eu vou aproveitar, o senhor falou é, dessa questão da gerência, dos grupos. Eu vi também que o senhor atualmente é candidato a presidente Sim, sou candidato à presidência do CREA, né? Fui presidente já por 4 vezes do CREA. do CREA. Primeira vez em 2003, fui reeleito, fiquei até 2008 e agora retornei em 2018, fiquei até 2023. E a gente resolveu retornar pelo incentivo dos profissionais que pedem a mudança da gestão que tem hoje no CREA. Então a gente resolveu ser candidato à presidência do CREA com uma chapa interessante, tanto ao CREA quanto à Mútua Caixa de Assistência. E a gente tem, eu como engenheiro civil, a Nadiele para a diretora-geral da Mútua como engenheira florestal, e aí a gente atende o grupo feminino, também atende o setor primário, que precisa ser trabalhado por parte do CREA e, consequentemente, é muito interior do Estado. A gente atende também a engenharia mecânica através do professor Cesarino e nós atendemos também a engenharia elétrica com o professor Pablo Guimarães, que também está nessa chapa. Então, a gente consegue atender essas modalidades da engenharia e fazer com que a gente possa ser mais abrangente e atender os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. Retornando ao GT da BR-319, ao longo da nossa última administração à frente do CREA, a gente teve uma participação muito grande e a gente sempre era chamado para os problemas que nós tínhamos na BR. E sempre a gente fazia questão de estar percorrendo, quando podíamos, a BR de vez em quando. Então, nós temos muitas fotos, muitos trabalhos feitos na rodovia. Imagina ter um Marcos Maurício num grupo, ter o Veja, professor Orlando Holanda num poxa grupo vida. desse, a Sim, gente vai ter pessoas especialistas, profissionais especialistas com bastante experiência na área, e é essa contribuição que a gente quer voltar a dar, não só a BR, mas a infraestrutura amazonense. A gente cresceu tanto que deixou de ser a GT da BR-309 para a GT das das rodovias do rodovias do Amazonas. Do Amazonas. Amazonas, por quê? Porque nós entendemos que a gente precisa trabalhar as rodovias. Hoje, por exemplo, se você for ver, o governo do estado ele deixa muito a desejar com relação à manutenção das nossas rodovias. A M010 foi inaugurado novamente, mas o trecho até Rio Preto da Eva está lástimo, está cheio de buracos, é muito complicado você trafegar. E aí, se você for falar também para Manacapuru, né, você vai ver que hoje já começa a precisar de manutenção. Manutenção. Então é muito fácil no governo fazer e não dar manutenção. Então precisa ter essa manutenção nas rodovias
rodovias amazonenses. Inclusive, eu vi que o senhor, acho que é um projeto do senhor, aquela questão dos containers no interior, Sim, como é que sim. funciona? É uma obra mais barata, né? Hoje, por exemplo, um container na China está 50 mil. É claro que você vai achar mais ou menos esse valor aqui em Manaus. Então, com 2 containers, nós temos um projeto pronto para inspetorias no interior do estado do Amazonas. Então, urge a necessidade, por parte dos profissionais que estão no interior do estado, que tenham a presença do conselho. Por quê? Porque se tiver o conselho do lado, você vai ter os seus direitos obedecidos, né? E, consequentemente, os seus deveres também cobrados por parte do conselho. Do Sempre conselho. pensando não em uma fiscalização coercitiva, mas uma fiscalização educativa. Porque se você for tratar do setor primário, inclusive, tem muito Uhum. profissional, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal e engenheiro de pesca que não fazem a RT no interior do estado, sequer sabem preencher a RT no interior do estado. E isso precisa ser trabalhado exaustivamente por parte do conselho para mostrar o quanto é importante ele fazer. Por quê? Porque vai ser bom para ele e vai ser bom para quem contrata ter uma anotação de responsabilidade técnica do profissional. O senhor me fez pensar agora nos avanços tecnológicos que vêm acontecendo e a cada vez que nós temos um salto no aprimoramento das tecnologias, esse salto faz parecer a etapa anterior à antiga, né? E aí o senhor me fez pensar, a gente já conversou sobre a Embratel que manteve essa estrada aberta em determinado momento por conta da manutenção ali das torres. O senhor me fez pensar que a tecnologia hoje, diferente do que estava no nível que estava 20, 30, 40 anos atrás, ela facilita sobremaneira a manutenção de alguma forma. O senhor está falando da presença, mas eu pensei em inteligência artificial, porque parece que também numa entrevista do senhor eu vi o senhor falando alguma coisa sobre inteligência artificial. E Sim. como Sim, que é? e aí não só isso, os ambientalistas cobram muito o monitoramento da BR-319, principalmente Então, no trecho do meio. sim, Poxa, se a gente vai falar em monitoramento, poxa, hoje você tem, satélite tem tudo à tua disposição. Hoje você tem uma Starlink à sua disposição. sim. Então você percorre a rodovia toda com tecnologia. E aí vai se falar de monitoramento. O monitoramento está aí, é muito fácil de ser executado o monitoramento. Então, se fala em invasão, se fala nisso, cara, você vai ter toda hora esse monitoramento. O próprio IPAAN, hoje, ele tem um sistema onde o governo gastou uma fortuna para que você tivesse esse monitoramento. Então, nós temos esse monitoramento à nossa disposição. Basta ele ser executado na BR-319. E, consequentemente, vai se falar em invasões, vai se falar em algo que vai ter problema na BR. Desculpa, mas eu acho que o impacto ambiental que ia ser causado na BR-319 já foi causado lá atrás, nos idos dos anos 70, quando ela foi inaugurada. Na verdade, ela ficou pronta antes de 76, só foi inaugurada em 76, mas em 72 ela já estava pronta, a Sim. BR. É, Então, antes disso, ela já tinha sofrido todo o impacto com o desmatamento. E mais ainda, a BR, para quem não sabe, nós, ao longo da BR-309, nós não temos agregados. O que são agregados? São materiais que precisam servir de base para a rodovia, porque ela tem um material chamado de tabatinga, que é horrível. que é o Né? barro, né? Na É o verdade, barro grudento. exatamente. Então, é muito ruim. E a gente precisava de agregado. E não tinha ao longo da rodovia agregados. E aí o que se fez? Qual foi a solução? O solo cimento. Então, o cimento misturado ao solo para que servisse de base para a rodovia. E até hoje isso é utilizado. Né? Mas a gente tem transportado bastante pedra ao longo do inverno pelos rios, Pelos né? rios. Isso tem vindo inclusive de Santarém, essa pedra, para quem não sabe, e Bom, aí depositado na rodovia e é utilizado no verão para fazer aquela base naqueles pontos identificados no inverno como de atoleiros.
E sim, aí isso tem melhorado muito a rodovia, a trafegabilidade, e foi isso que fez com que fosse trafegável no inverno também, porque antes não era. Hoje já é. Exatamente por causa desse trabalho. E sim. aí tem que ser elogiado o trabalho do DENIT, com relação a isso, e o trabalho das empresas contratadas pelo DENIT para que fossem executoras na rodovia. Impressionante. Mas eu estava falando agora há pouco sobre a previsão do El Niño, né? E aí eu estava vendo notícias, inclusive no site do governo federal, sobre um grupo de trabalho que está se formando entre o Ministério dos Portos e o DENIT. Então, assim, isso é um indicativo de que as previsões não são as melhores, especialmente quando a gente junta portos com todo outro tipo de infraestrutura de transporte, é o caso do DENIT. O que que o senhor acha que vai acontecer se nós tivermos outros eventos como em 2023 e 2024? Isso nos faz levar a crer que a importância da BR-319 aumenta cada vez mais. Se já foi importante lá atrás, com uma BR em situação lastimável, o transporte do oxigênio pela BR, hoje você vai pensar em produção da Zona Franca de Manaus, que precisa de alguns insumos, que eles precisam ser trazidos de alguma forma. E também, claro, o abastecimento da cidade de Manaus. E aí a gente pensa em frete. O frete do Amazonas é um dos mais altos do país. Então, isso também melhoraria muito a situação do amazonense, exatamente com relação ao frete. Então, urge a hora de nós termos o asfaltamento da BR-319. Agora, eu também não entendo que esse asfaltamento anunciado pelo governo federal do trecho do meio é a solução, porque a solução que vai ser implementada nesse asfaltamento do trecho do meio é o TSD, o tratamento superficial duplo. Não é com CBUQ, não é um asfaltamento. Na verdade, isso normalmente é utilizado mais para vicinais, para rodovias com baixo tráfego. A 319 tem um alto tráfego com bitrem, com rodotrem, então isso não vai aguentar durante muito tempo. Mas é claro que a gente ganha com a impermeabilização da rodovia, né? E Sim, aí ela vai durar um pouquinho mais de tempo, mas isso aí precisa de manutenção. Então, é o que se tem para o momento. Eu acho que é salutar se utilizar disso, mas também não pode se apegar como asfaltamento da BR-319 no trecho do meio. Não, estão usando um artifício de manutenção, tanto é que é de manutenção, não é de reconstrução, é de manutenção, sim. exatamente esse tratamento superficial duplo que é o TSD. Certo. É, essas questões que são ligadas exatamente a essas particularidades da nossa região, nós estamos no fundo de uma bacia hidrográfica, então nós temos solos diferentes, nós temos cobertura de solo diferente, nós temos uma complexidade hídrica completamente diferente. E agora o senhor falando sobre isso, o engenheiro que atua nessa área, ele é diferente do engenheiro que atua buscando essas melhoras infraestruturais em outras regiões do país, não é isso? E aí, como é que a engenharia dessa região contribui com a Com de outras regiões? certeza, eu diria o seguinte: a logística do Amazonas é uma das piores logísticas que nós temos no país. Então, por isso que a gente tem tido muito problema, principalmente no interior do Amazonas, com relação às construções, né? Você sabia? Vou te falar uma curiosidade interessante aqui. Você já ouviu falar no governador de São Paulo, né? Sim, Né? Você sabia que ele serviu aqui no Amazonas? serviu, né? Ele foi militar uma época, né? Militar, serviu aqui no Amazonas. Você sabia que ele foi gerente do gasoduto Coari-Manaus? Não sabia. Foi ele. Veja Ele foi só, responsável por aquele planejamento que não foi uma obra, aquilo ali foi uma operação de guerra. foi. Foi a primeira vez que eu vi um ônibus esteira numa obra.
e você via o material colocado nos pontos ao longo da obra e você não tinha ideia como é que aquilo ali chegou de forma isolada ali, porque o rio seca e o rio enche. Então o material foi colocado ali exatamente na cheia, que é o inverno. Então você não pode perder aquela janela, senão você vai demorar de 6 meses a um ano com a obra. Então isso tudo tem que ter um planejamento muito bom. E aí você vai se reportar, por exemplo, você já viu falar em construções que levam poucos dias por parte do chinês. Sim, Ele faz eles realmente em poucos fazem. dias. Mas quanto tempo eles ficam planejando para que aquilo ali aconteça? De um a Então, 2 anos ele fica planejando. Então sim, a obra, ela não levou aqueles meses. A obra levou 2 anos e aqueles meses do planejamento. Então, para isso, a gente também tem que fazer um bom planejamento no estado do Amazonas para se executar a obra. E aí, quando você faz licitação para aquelas obras no interior do Amazonas e você ganha normalmente o menor preço, fica inexequível por quê? Porque pega a empresa de fora que não conhece a logística do Amazonas, veja que se só. aventura a fazer uma obra aqui e acha que é fácil você transportar, que tem que se levar em consideração para levar o material para aquele ponto, o quanto vai custar, o tempo que vai se levar. E aí as pessoas não têm ideia, por exemplo, da sinuosidade de um rio no Amazonas. Pode estar concorrendo ali a uma licitação Com certeza. sem ter o Sem ter o know-how. know-how. E E- por isso que muitas obras, e eu vejo obras inacabadas no interior do Amazonas, ou abandonadas no interior do Amazonas, exatamente porque aquela empresa começou a fazer e não aguentou. Por quê? Porque não levou em consideração os fatores amazônicos. E aí muita gente, os órgãos de controle que vêm para o Amazonas, eles não têm ideia como isso funciona. Te contar uma historinha interessante. Por favor. Eu era superintendente do DENIT e recebi alguns auditores, né, aqui na superintendência, e eu tinha mania de ter mapas grandes na minha sala. Eu mandava fazer mapas maiores até para. E um desses mapas ele mostrava a sinuosidade dos rios. E aí um desses auditores que estavam em Manaus, ele olhou para ali e disse, não se aguentou, né? E disse, agora que eu estou entendendo por que demora tanto para chegar em Erunepé. Olha como é que é o rio, todo sinuoso. O Juruá. Pois é, Sim. pois é. Entendeste? Então, as pessoas de fora não têm esse conhecimento do estado do Amazonas. Eu posso falar com propriedade porque eu conheço os 61 municípios do interior, mais a capital 62. Já rodei esse Amazonas de toda forma, né? E a gente sabe das particularidades que nós temos praticamente em cada um desses municípios. Não dá para se utilizar da mesma solução para todos os municípios. É muito complicado. E foi aí que nós tivemos problema lá atrás com os portos no interior do estado, os IP4. Por quê? Porque se tinha uma ideia que tudo tinha que ser feito da mesma forma. Não, não tem como. É Então, complicado. aí o senhor me faz pensar, tem algum tipo de profissional que está atuando de forma ilegal nessas regiões por conta desse isolamento? Tem? Olha, deve ter, assim como tem os médicos, né? Da Sim. mesma forma. E se você for verificar, cadê a RT, anotação de responsabilidade técnica, por aquilo que está sendo feito? Muitos não fazem. E aí, como é que faz? Se tiver um acidente ali, se tiver algum problema ali, quem é que vai se responsabilizar? E daí por isso a preocupação com a interiorização Claro, da qual o senhor claro. estava falando E eu falo o anteriormente. seguinte, o CREA tem que estar, aonde tiver um só profissional, o CREA tem que estar presente. Não tem jeito, Sim. né? Então, eu não admito que isso seja parado. Você tem que continuar. E aí a gente tem a ideia de quê? De fazer pelo menos 2 inspetorias próprias por ano.
O mandato de um presidente é de 3 anos, então nós vamos fazer 6 inspetorias na nossa primeira administração à frente do CREA. Já para o ano de 2027 já começaremos. E com esse projeto de container fica muito mais fácil e rápido. E aí o senhor vai me perguntar, como é que você vai fazer isso? Fácil. Chega com o prefeito, prefeito, eu tenho um projeto, quero colocar o CREA aqui no município. Me consiga o terreno? Com certeza o prefeito vai dar um jeito e vai conseguir, porque ele vai querer um órgão federal fiscalizando na cidade dele, porque isso vai inclusive ajudar o crescimento da cidade. Não só isso, o CREA vai poder não só fiscalizar, mas ajudar a prefeitura com plano diretor, com tudo que tem engenharia. E aonde o senhor vê, nesse estúdio mesmo, você olha aqui é tudo engenharia. Então, nós participamos de tudo isso. Então, por que não ter o CREA junto de tudo isso? Exatamente. Agora me ocorreu perguntar sobre a questão ambiental. Só para a gente dar uma guinada aqui. Ninguém é contra, ninguém condena ou contesta de que a humanidade precisa de ter um meio ambiente saudável, obviamente. Como é que o senhor acha que vai se aliar a questão da preservação ambiental com uma possibilidade de uma reoperação total, uma reoperacionalização total da BR-319? Só para citar um dado, o André Marcílio esteve aqui e nos disse que naquelas secas de 2023 e 2024 do Rio Madeira chegaram a transitar 700 carretas pela BR-319. Assim, o senhor acha que ela plenamente asfaltada, quais seriam as ferramentas para que a gente conseguisse manter a questão ambiental não ameaçada, digamos assim? Eu entendo que a fiscalização só consegue chegar aonde está asfaltado, Concordo com o né? senhor. A PRF, ela está presente ao longo da BR-319? Não, A ambulância também não, não né? está. A segurança E aí também eu não. vou lhe fazer outra pergunta. Eu não vejo a PRF na Transamazônica. Eu não vejo, não está. Então, a gente precisa que os órgãos fiscalizadores estejam presentes. Para que eles estejam presentes, a gente precisa dela asfaltada, né? Viável para que esses órgãos percorram a rodovia. E além disso, o projeto do DENIT para a BR-319, ele já atende o meio ambiente já, passagem de fauna e flora, subterrâneo, aéreo, tudo isso é obedecido, né? E para quem não sabe, a tentativa de licenciamento ambiental já foram feitos 4 EIA-RIMAs negados para a BR-319. 4 negados. Tem um parecer, inclusive, do TCU reclamando do gasto excessivo por parte da 319 com o licenciamento ambiental. Então, Sim, a gente vê, na verdade, uma má vontade com relação à BR-319. E aí, eu não tiro a razão e eu acredito muito naquelas pessoas que vivem na BR-319 e que falam que antigamente, sim, se jogou, se colocou dinamite nos bueiros, se botou na cabeceira das pontes para que fosse destruída, para que a BR-319 não fosse transitada. E quando eu percorri em 2002, a situação da BR era essa. Na época, nós fomos junto com a Embratel e só foi possível com a Embratel, por quê? Porque a Embratel colocou 3 bandeirantes, aquelas caminhonetes duras e só sim. aquelas que resistiam à BR. As Toyotas, As né? Toyotas, só elas resistiam. E Sim. tiveram pontos da rodovia que nós atolamos 2 bandeirantes e a terceira que puxou com cabo. Senão nós tínhamos ficado no trecho. Imagina. Veja só. Eu não sei se você lembra do episódio daqueles ingleses que caíram na ponte na BR-319? Lembra? Sim, eu me lembro. Lembra dessa história? Sim, sim, me lembro. Lembra? Inclusive tem uma ponte que tem um nome importado. Tem uma ponte que se chama Broad. Eu não sei se eu ainda não descobri por que se chama Broad. Mas assim, muito da tecnologia norte-americana foi utilizada à época da construção Sim. da BR-319, né? Sim, sim.
Perdão, o senhor ia falar. Não, eu ia falar exatamente do solo cimento e foi trazido muito cimento para a BR, né, para a mistura com o solo cimento na época, né, e se estendia muitos naquela época de lonas ao longo, né, Sim, para poder não impactar com relação ao meio ambiente e com relação à chuva mesmo na rodovia, porque a precipitação é muito grande. É muito difícil você construir ou trabalhar na BR-319 ao longo do ano todo. Eu diria que você não consegue trabalhar 6 meses, menos do que isso, é menos tempo, né? menos tempo. Meu co-orientador, Tiago Oliveira Neto, grande abraço, professor. Ele tem um trabalho sobre equipamento que foi utilizado na época da construção e ele fala sobre os caminhões, inclusive importados que tinha na época, né? Assim, tinha muita da tecnologia norte-americana na construção. Eu dei aula no ensino superior, inclusive dei aula na engenharia ambiental e eu me lembro que às vezes acompanhava eh, trabalhos, né, congressos, fóruns e simpósios, enfim, inclusive internos à instituição de ensino superior. E daí eu me lembro de uma discussão sobre a CAT, que é aquela certidão de acervo técnico, né? Tem uma complicação essa certidão de acervo técnico, né? Hoje o profissional ele reclama muito que ele dá entrada na CAT, porque o que que é CAT? Certidão de Sim. acervo técnico. Da onde vem essa certidão de acervo técnico? Exatamente em cima das ARTs que você emite. Ou seja, anotação de responsabilidade técnica. O profissional, toda vez que ele vai executar uma obra, um projeto, ele vai emitir uma ART. Desse volume de ART, ele tira uma CAT, que é a certidão de acervo técnico. Normalmente, utilizada para licitações ou para a contratação de alguns profissionais. Porque se eu tenho aquela empresa, para eu participar daquela licitação, eu tenho que obedecer aquele critério que está no edital da licitação, onde exige X de algum produto ou de algo que foi executado. E aquilo ali vai estar na tua CAT, esse volume. Então você precisa ter aquela certidão para poder participar daquela licitação e, consequentemente, aquela empresa tem interesse no teu trabalho, na tua CAT, para te contratar. Ou seja, você é contratado por aquela CAT que você tem. Né? Sim. Então, por isso que é importante você fazer a anotação de responsabilidade de tudo que você fizer. Porque às vezes o profissional diz: olha, eu não vou fazer a CAT disso aqui não, porque eu nunca vou precisar. Mero engano, porque às vezes 10 anos depois ele vai precisar. E aí ele vai atrás: pô, eu não anotei isso aqui agora. Fica complicado, muito Fica complicado, complicado. né? Mas o que acontece? Isso está demorando muito hoje, né? Já ouviu falar que você cria dificuldades? Já Sim, ouviu falar em criar dificuldades? sim. Então, isso hoje é muito feito no CREA. Se cria muitas dificuldades no CREA, né? E aí, para evitar tudo isso, a gente criou a ideia de fazer a CAT em 24 horas. Então, a ideia, Ah, a gente certo. assumindo o CREA ano que vem, é instituir a CAT em 24 horas. Aí o senhor vai me perguntar: Afonso, como é que tu vais fazer isso? Aí eu uso da IA também, claro que eu vou utilizar. Hoje, por exemplo, a Prefeitura de Manaus, ela emite um alvará em 2 horas. Como é que ela faz para emitir o alvará em 2 horas? Tem um checklist, onde você preenche todo aquele checklist, mas também tem um documento onde você se responsabiliza por aquele documento que você está dando entrada, da Sim, veracidade daquele documento. Então, exatamente. isso tudinho eu posso fazer, por exemplo, um convênio com a prefeitura, pegar o software da prefeitura e utilizá-lo no CREA para a emissão da CAT. E aí eu vou conseguir, claro, a ideia é que a gente possa chegar lá na frente a 2 horas de emissão da CAT. Mas a promessa, por enquanto, é de 24 horas, já com um tempo já bem grande, que eu entendo que a gente consegue resolver em 24 horas uma CAT. E aí, isso eu vou favorecer a empresa e vou favorecer o profissional que precisa daquela CAT de imediato, porque muitas das vezes a licitação é depois da manhã. E ele dá entrada na CAT, esperando que vai ter a CAT para participar daquela licitação, e às vezes ele só vai receber depois de 6 meses, quando não precisa mais.
Quando já perdeu já a perdeu a oportunidade de. oportunidade de ganhar dinheiro ou de um determinado emprego. Então, a gente não pode estar tolhindo o profissional, muito menos a empresa. Então, nós vamos implementar já no primeiro ano a CAT em 24 horas para o profissional da engenharia, da agronomia e das geociências. Eu fiz essa pergunta para o senhor porque isso vai Claro. afetar diretamente em toda e qualquer obra. Imagina que a 319 vai se Opa, tornar um canteiro de opa, obras opa, imenso, né? opa. E isso tudo vai ser muito necessário. O senhor tem um currículo fabuloso e a gente meio que está se aproximando do nosso tempo limite. Eu queria perguntar para o senhor, com, com, com tudo isso que o senhor fez pela engenharia no Amazonas, o senhor pensa num legado? O senhor pensa em deixar um legado? Se não for pessoal, um legado de vossa direção, de algum trabalho que o senhor está fazendo, desses todos os trabalhos que o senhor já realizou? Eu quero utilizar o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, como um fator de excelência da engenharia, agronomia e geociências. Eu quero que o CREA do Amazonas seja pensado toda hora que um gestor do estado ou do município for fazer qualquer coisa, ele vai lembrar do CREA como parceiro ou como agente auxiliar para que possa evoluir na tecnologia. Porque a gente não pode pensar nunca em Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências sem a tecnologia. Nós somos um conselho de tecnologia puro. Até porque tem um engenheiro, por exemplo, da computação, engenheiro de software, todos esses engenheiros fazem parte do nosso conselho. Então, né, nós temos a tecnologia na veia. E é lógico que a gente tem uma mobilidade muitas vezes muito maior ou melhor do que os entes governamentais. Então a gente pode auxiliá-los. Mas toda vez que fosse discutir algo relativo à engenharia, à agronomia e às geociências, o CREA nunca vai deixar de ser lembrado ou de ser convidado. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Esse é o legado que eu quero deixar. Que o CREA seja lembrado sempre como referência na engenharia, na agronomia, nas geociências, para que possa ajudar, sempre ajudar a fazer com que o Amazonas cresça, principalmente o interior do estado que urge por tecnologia, por melhorias, e a gente tem como ajudar. Maravilha. O CREA vai estar, então, esteve e estará presente, obviamente, pelos seus profissionais das diversas áreas na 319. Com certeza, não só na 319, a gente quer estar na infraestrutura amazonense, é importante, né? Para quem não sabe, por exemplo, nós temos a 174. Você sabe onde é que inicia a 174? Não sei. A 174 que inicia em Mato Grosso. Por isso que a quilometragem aqui é 900 e lá vai. As pessoas não sabem de onde vem esse 900, Afonso, porque começa lá, o zero começa lá em Mato Grosso. E aí a 174 passa por Manicoré, porque tem um ramal de 80 quilômetros, Sim. né, de Manicoré para 319, que era BR ali. Por isso que o DENIT dava manutenção e toda vez que isso voltava para o governo, não tinha manutenção do Estado. Quando voltava para o governo federal, dava-se manutenção. E aí a gente deixava as pontes que hoje estão prejudicadas, todas elas de forma plena para que fosse utilizada. E ali é um 74. E aí, dali a um 74, entra na 319 e elas vêm juntas, 319 com a 174, e aí, consequentemente, segue para Presidente Figueiredo e para Roraima, Boa Vista. Veja a complexidade disso. A gente está chegando no final e eu queria deixar o senhor muito à vontade para as últimas considerações desta ocasião, porque eu vejo que a gente vai conversar muito e eu, inclusive, particularmente, vou procurar o senhor em outra oportunidade por conta da minha pesquisa do doutorado.
Eu lembrei um assunto interessante da BR. A gente não sabe mais ah, o asfaltamento do trecho de Humaitá para Porto Velho foi executada na época do ministro Alfredo Nascimento. E eu tive o prazer de ser assessor do Alfredo quando o Alfredo foi ministro dos Transportes, me desloquei a Brasília para assessorá-lo. E ali a gente conseguiu asfaltar aquele trecho. E, pasme, naquela época só tinha um lado da ponte. Só tinha um Só lado. tinha um lado da ponte. Então, ao longo da rodovia toda ali, inclusive vi alguns engenheiros morrerem ali porque eles erravam à noite o centro da ponte e acabavam batendo o carro e morriam. Que Então, isso. é complicado. Então, foi ali que se fez o outro lado da ponte e, consequentemente, se asfaltou aquele trecho. Mas por quê? Porque não precisava do licenciamento ambiental. E eu, como já fui presidente do CREA, fui coordenador do Colégio de Presidentes. Só o único presidente do Amazonas que conseguiu ser coordenador fui eu, e fui duas vezes. Viu Foi em só? 2008 e agora nesse meu mandato anterior, em 2021, se eu não me engano. Também fui coordenador do colégio. E uma das coisas que mais deixava os presidentes estafados era exatamente quando eu dizia que apenas o trecho do meio não tem o licenciamento. Não existe rodovia nenhuma no mundo que tenha 860 quilômetros de extensão e apenas um trecho de mais, um pouco mais de 400 quilômetros no meio que não tem licenciamento. Isso é um absurdo. Nunca se viu isso em lugar nenhum, só aqui no Brasil e só aqui no Amazonas. Né? Então, esse absurdo que a gente conta lá fora e os engenheiros não entendem de maneira nenhuma. E aí a gente começa a falar das particularidades da infraestrutura do Amazonas, aí deixa os engenheiros mais ainda abjornados com o Amazonas. Quando eu falo que de Manaus para Tabatinga a gente leva 1h30 de jato, que nós praticamente inventamos a lancha-jato aqui, Sim. e a tecnologia Tupiniquim. Né? E graças a Deus nós temos isso, porque diminuímos a velocidade, mas a gente precisa investir, e aí eu acho que o CREA também entra nisso, na Uhum. tecnologia dessa mobilidade no interior do estado do Amazonas. E aí eu lhe pergunto, poxa, nós estamos em 2026, nós não temos uma hidrovia no Amazonas? Nenhuma. O senhor não acha isso um absurdo? É um É, absurdo. Nós temos que ter pelo menos uma hidrovia no Amazonas. E aí, os governantes não pensam em pelo menos separar um recurso ou alguma emenda ou uma emenda coletiva por parte da bancada do Amazonas para que nós possamos ter pelo menos uma hidrovia no Amazonas. Por que não? é brabo. É brabo, é É uma brabo. constatação Né? E aí no você, mínimo e aí esquisita. você falar isso nacionalmente para um grupo seleto de engenheiros, que você tem uma rodovia aqui que já foi asfaltada, mas que hoje não pode ser asfaltada porque não tem o licenciamento ambiental. Aí ele vai me dizer: mas como, Afonso, não já foi asfaltada? Por que ela não pode ser asfaltada de novo? Tem que tirar um novo licenciamento, não valeu o que foi feito lá atrás? É. O senhor sabe que o Orlando, Holanda, seu Orlando, falou aqui pra gente que a BR-319 vai sair do papel no momento que ela fizer parte dos planos do Brasil. Enquanto nós tivermos, quando nós tivermos, é, de alguma forma, representando uma prioridade ou algo que não pode deixar de ser feito em nível nacional. Essa hora que faz falta o da saudade do Juscelino Kubitschek, né? É, ele era o Opa! E estradeiro. ele foi muito criticado na Belém, Brasília, Brasília Belém, né? Então eu tenho certeza que a BR-309 já estaria asfaltada porque ele tinha essa visão de integração, da importância da região norte, da importância do Amazonas,
né? Eu imagino a quantidade de riqueza que está sendo extraída do Amazonas por falta de fiscalização. E aí Imagina. o senhor não concorda comigo que a 319 facilitaria essa fiscalização para o Amazonas? Eu acredito que sim. Então, Né? então, Mas é isso. A gente vai ter que acabar por aqui esse papo, porque olha, gente, eu ficaria aqui, a gente ficaria horas aqui conversando. O nosso grande engenheiro aqui, Afonso Lins, tem muita história para contar, tem muito know-how, tem muita experiência. Eu fico muito agradecido pela sua presença aqui e espero que a gente, em outro momento, converse ainda mais, que eu possa, inclusive, acompanhar aí o trabalho do senhor lá no Confea CREA e do grupo de trabalho da BR-319. Tá ok? com certeza. E a gente vai ter novamente o professor Marcos Maurício e o professor Orlando Holanda junto com a gente nesse GT para que a gente possa avançar não só na 309, mas nas rodovias todas do estado do Amazonas que estão precisando muito. Maravilha. Gente, vamos ficar por aqui. Agora eu vou encerrar mesmo. Vocês viram que aqui a conversa ia render bastante. E vejam só, hoje aprendemos mais um pouco aí da importância do Confea CREA para essas discussões da BR-319. A gente se vê aí no próximo episódio. Até mais.